gente querida, nós temos sido bombardeados desde sempre, mas especialmente no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, cresceu no planeta Terra, a partir do implemento das artes de impacto coletivo, como o cinema, por exemplo, e a proliferação da imprensa, quando a gente tinha apenas o rádio, o cinema e a imprensa, que começou a se alastrar pela terra um mito, que sempre foi mito na alma humana, mas nunca tinha atingido os níveis de mitificação que atingiu nos últimos 80 anos na alma humana espalhada pela Terra e praticamente de maneira unânime no ocidente do nosso planeta, onde nós habitamos, na sociedade judaico-cristã, considerada a mais evoluída tecnologicamente da civilização humana presente na redondeza da Terra. Que mitos foram esses? E eles foram apenas crescendo. Cresceram e crescem tanto mais quanto a comunicação se torna instantânea. Hoje, com a instantaneidade global da comunicação, vocês estão aqui sentados comigo no Lago Norte de Brasília, no Distrito Federal, no Brasil, e a minha face está sendo vista em volta da Terra, de vocês também, quando ali dentro eles cortam para uma outra câmera, num close em alguém, ou numa panorâmica que pega todo mundo, de ângulos diferentes, e você só está sentado aqui, não está pensando em nada. Agora mesmo, por exemplo, olha aqui para esse monitor aí, ó, do lado de vocês aqui, ou tem outro ali, ó. Olha o pessoal que está lá atrás, que a gente não está vendo, a nossa amiga passando bem ali, e o outro está se assentando. Olha aí, olha aí. O pessoal na terra inteira está vendo você passar ali. Ó. É assim. Ih, fulano está lá na casa do Caio. Espero que não haja ninguém em volta da terra com restrições à sua presença aqui. Não é interessante? Instantâneo. Bom, essa instantaneidade prova apenas o que eu estou dizendo. A universalização dos tabus, de um lado, dos preconceitos ou de qualquer outra coisa, criação de subgrupos, de fanatismo ideológico, religioso, tudo que se vai criando a partir de uma comunicação disponibilizada aos bilhões na Terra inteira, para pessoas se ajuntarem em torno de seus grupos e subgrupos e interesses, de modo que vão surgindo guetos dentro de cidades e vão surgindo conjuntos de perspectiva, de afinidade, que acabam pela ideologia formando uma nação subjetiva de afins, não só num país, mas às vezes no mundo inteiro. E ninguém nem os enxerga, porque eles não estão presentes numa reunião, eles estão presentes numa web de relações. Imagina o que viaja, com que instantaneidade. Bom, eu, no entanto, não estou aqui hoje para falar do fenômeno dessa instantaneidade, da proliferação de grupos, subgrupos e de comunhões subjetivas e de banditismos de natureza subjetiva que fazem com que fique praticamente impossível para um analista de objetividades entender
o que está acontecendo profundo nessas conexões que não estão abertas para todos os sentidos, só para quem se conecta ao outro. Agora, é por esse meio, é por essa mídia, são nesses ambientes que nos conectam, que mais viaja, por exemplo, o mito de que existe algo chamado de felicidade plena no planeta. E ele é alimentado há muitos séculos pela literatura idealista. Obviamente que os gregos não trouxeram nenhuma contribuição para a construção desse mito, porque eles se tornaram justamente conhecidos pelas tragédias. Eles injetaram foi pessimismo mesmo, ou realismo, mas tragédias foram as grandes características e não arrebatamentos transcendentes de felicidade. No Velho Testamento dos Hebreus, também não existe esse sonho de felicidade plena no planeta. Não há um único exemplo de alguém suspirando por isso. Abraão é um cara resfolegante, que não sabe onde para, mas vai adiante. E tendo que ter um filho que não consegue, a mulher dele também, vão derramando sêmen pelo deserto e perdendo óvulos pela terra, sem conseguir produzir nada e andando adiante. Imagina, foi muito feliz a vida de Abraão, né? De acordo com os nossos conceitos ideológicos de felicidade. Você gostaria de viver a vida de Abraão, o pai da fé? Ser feliz como Sara? Está de brincadeira. A gente se divorcia se viver como Sara. Não aguenta um ano de vida de Sara. Já disse, por que você está se divorciando? Não é nem porque não conseguiu ter o filho, é porque o marido não se emprega. Está sempre mudando, mudando, mudando. Tem uma voz dizendo, vamos adiante. Não é aqui ainda. Aí não aguenta. Se inscrever para o Papo de Graça, eu digo, realmente, seu marido é instável. Muito instável. Fica difícil, minha filha. É que Sara nunca teve essa questão. Ela nunca teve, ela sabia que aquilo fazia parte. Não havia esse sonho, esse ideário. Não havia essa utopia. Não havia essa fantasia. Em nenhum deles. Imagine. Se alguma esposa de patriarca, de Jacó, por exemplo, teve esse sonho de felicidade, daquela concorrência parideira de esposas e de esposas subcontratadas para parir, para ver quem ganhava a gincana do parimento de crianças. Era uma agonia só. E os filhos que vieram, que desgraça! Aqueles 12. E as mulheres que tiveram, meu Deus! E as meninas também, vitimadas, tragificadas, experiências de estupro, incesto, molestamento. Não existe isso na escritura do Velho Testamento. Noé, por exemplo, antes de Abraão, sai daquela arca, imagina, passar a vida fazendo uma arca. É um sonho de felicidade, né? Com um monte de gente chamando de idiota, otário, doido, insano, boicotando, e você lá na sua felicidade. Aí depois recebe aquele zoológico flutuante. E fica aquele tempo todo ali dentro. Fica tranquilo, porque no máximo é um gambazinho que passei aqui por cima, mas ele é puro e inocente. Esse é feliz, viu? Porque ele não tem expectativa. Aí, pois bem,
Noé está ali vivendo aquela situação. Quando o negócio pousa, é em cima de uma montanha horrorosa, o Monte Ararat. 4.000 e tantos metros de altura. Pá, lá em cima. Aí desce, aí diz assim, o texto é rápido, dá a impressão que foi fácil. E desceu Noé da arca no dia tal. Então Noé plantou uma vinha. Então Noé bebeu do fruto da vinha e tomou um porre. Então o filho de Noé, chamado Cão, vendo seu pai nu, o texto hebraico sugere que houve um abuso. Para chegar ali já tinha sido um inferno. Nenhum de nós quer se auxiliar de Noé em nenhuma tarefa, antes, durante e depois do processo. E longevidade ali era sinal de desgraça, porque o cara ia aguentar séculos de tormento. Aí Noé planta uma vinha. Quanto tempo você acha que você leva para plantar uma vinha e colher uva e fazer vinho? São alguns anos, meus queridos. Parece 2 versículos. É fácil, vida de Noé, 2 versículos. Já estava Noé saindo da arca e plantou uma vinha. Aí a vinha. Aí Noé aperta um botão. Aí Noé. É mais ou menos a nossa fantasia. A gente nem imagina, porque não pensa. Porque tudo é mágico na cabeça da gente. Aí vem, e para Noé ainda tem um abuso. Toma um porre e é abusado pelo filho. Oh, coisa linda, de alegria, feliz. Pode pegar qualquer um outro que você queira. As mulheres, os caras em si, os que vieram depois. Livro de Josué é um livro de felicidade? Invade, consegue, não consegue, tem que conviver, é guerra e tal. Juízes, mostra aquela sequência de que de 20 em 20 anos, 40 em 40 anos, começava tudo outra vez. Vinham os medianitas, os amalequitas, os filisteus, tomava tudo, fazia tudo. E quando eles tinham uma pequena libertação, faziam idiotices em si mesmos e contra eles próprios. Você vê a vida de Davi, foi uma vida feliz, não foi? Enquanto Samuel não chegou na casa dele, ele até que vivia mais ou menos. Era um garoto inocente, não sabia de nada, nem pensava em felicidade. Ele pensava nas atividades, nos deveres, e carregava no coração um espírito espontâneo em relação a Deus. Era o melhor que ele tinha, o melhor que ele provou. Depois que Samuel chegou lá e ungiu, disse, tu és o cara? Meu Deus, a vida dele virou um inferno. Um inferno. Aí já se embola com um Golias. Aí tem a desgraça de virar da noite para o dia herói nacional. Você já pensou? Ser herói nacional é uma miséria. Você está sequestrado pela paixão de um monte de gente falando a frase do Pequeno Príncipe para você de dia e de noite. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo e aqueles que cativa. Aí o cara entra numa. Eu estou aqui para vos servir. Aí começa. No caso dele, toda vez que ele subia, o pau cantava mais. Vence o Golias, aí o rei Saul se torna o pior inimigo dele. Aí casa com a filha do rei, aí piora mais para o lado dele. Aí o filho do rei gosta dele, aí o rei fica com mais vontade ainda de matá-lo. A vontade do rei é tão absoluta que ele foge, não volta nunca mais. Até que o rei morra, ele viveu peregrinando mais de 10 anos, quase 15 anos, de gruta em gruta, de lugar em lugar. Foi criando filhos, tendo mulheres em estado hebreu, peregrino.
andarilho, sem nenhum conforto, se escondendo, gemendo e alugando os seus serviços para comer, num estado cotidiano de dissimulação para não ser apanhado. É muito feliz viver assim, é uma delícia. Aí quando ele começa a conquistar as coisas, a infelicidade dele aumenta, porque ele é tomado por um surto de posse, e ele diz, agora sim eu serei feliz, não me negarei nada, experimentarei tudo que eu puder e conhecerei a felicidade. E foi pegando aqui, pegando ali, palácio aqui, constrói acolá, vai mudando na direção de Jerusalém, aí pega a cidade dos Jebuseus, diz, essa aqui agora é a cidade de Davi, começa a fazer palácio um pouco mais adequado à glória que ele gostaria de expressar. Aí um dia olha a mulher mais deliciosa, pelo menos no momento, na hora, todas parecem ser singulares e únicas, exclusivas e imperdíveis. E ele olhou de lá naquele estado de comoção e disse, não, ela não irá sem passar aqui pela minha devida emoção. Mandou buscá-la, vocês sabem a história. Dali em diante começa uma sucessão de incapacidade de Davi de se relacionar com qualquer pessoa no âmbito da sua intimidade, porque ele se sentiu completamente relativizado, conseguiu até se saber perdoado por Deus, mas não conseguiu restaurar o seu ânimo paterno para lidar com os seus filhos, e foi só gerando frouxidão, frouxidão, frouxidão. Acaba que a existência dele até a velhice é de tristeza em tristeza, vendo o que os seus filhos fizeram numa sucessão onde teve de tudo, de fratricídio e morte, assassinato entre eles, a incestos, a tentativa de filho, de matar o próprio pai, sublevação de Estado, tudo produzido pelos meninos. E depois da morte dele ainda houve mais calamidade. E eu não vou falar da descendência dele, porque seria infinda a descrição do pioramento das experiências desses indivíduos, como figuras públicas e no nível pessoal, íntimo. Agora olha aqui para mim. A gente chega no Novo Testamento e fica com a esperança de quem sabe aí melhore, né? Mas me diga um único lugar no Novo Testamento onde se faz uma promessa de plena felicidade terrena do jeito que a gente almeja, do jeito que da literatura do final do século XIX, início do século XX, com a radiofonia, com o cinema, com toda a construção da fantasia que nos habita todo dia, apesar de todas as tragédias no experimento conjugal, porque para cada 2 pessoas que casam nos Estados Unidos, praticamente, quase hoje em dia, as 2 se divorciarão. Aqui ainda está de cada 2, 1. Já tem lugares onde a média é maior. Para cada pessoa que casa, haverá 3, 4, 5 divórcios. Apesar dessa falência e da consequência disso no modelo familiar, que vai ficando todo arrebentado, fragmentado, sem comunicação, com quebras, são famílias que nunca mais conseguem fazer as mesmas sinapses relacionais de antigamente e se tornam entes neurais que não se falam, que mal se encontram. Apesar de toda essa falência que a gente assiste de outro lado, isso não produziu a morte da fantasia, da felicidade absoluta entre nós. Porque essa vontade de felicidade absoluta
passa fundamentalmente por algumas áreas vinculadas à conjugalidade, à família, e ela se estende muito mais. O leque que se criou, a diversidade de promessas, de expectativas, de alcances, de realizações, se tornou infinitamente maior. Por exemplo, quando você pensa em Abraão, um homem do Velho Testamento como um homem rico, no tempo dele, se você o trouxer para cá hoje, ele é um infeliz que ninguém quer mudar aqui de vida com ele. Vivendo lá no cantinho, cuidando, dormindo numa tenda, aquela coisa, sem água, sem chuveiro, sem caixa d'água na cabeça, sem nada. Cocô no chão, cobre com terra, limpa sabe Deus com o quê. E é um homem rico, com as cabras, aquele bando de menino, catarro, vem. Não, isso é só uma descrição de quem achava assim, porque vivia uma vida muito menor do que a dele. Mas para a maioria de nós hoje, não é nem de longe um bom negócio. Até os homeless de São Paulo estão dizendo, não quero dar muito trabalho, viver como eu já vivo, com muito mais preocupação do que eu tenho. Não é um bom negócio. Mas o mito só cresce. Porque é praticamente obrigatório, no imaginário da concepção de felicidade, já foi maior a cobrança ou a indicação de que tinha que ser do modo que eu direi, mas até hoje, mesmo tendo diminuído, ainda é forte isso. Por exemplo, se não toda, mas a maioria das mulheres tem que casar. Isso, mesmo que a família esteja dividida, arrebentada, mesmo que isso já não tenha mais nada a ver com a evolução biológica da civilização humana, porque já não tem. Já não é mais uma questão de evolução biológica linear. A gente passou dessa, a gente está na área nuclear, a gente está dentro do gene. Mas assim mesmo olhando em volta e vendo que para cada dois, um se separarão, ou que é só no terceiro ou no quarto experimento que, quem sabe, alguém conseguirá andar com um relativo equilíbrio, um equilíbrio de Chaplin. Enquanto caminha na existência, a gente continua a crer nesse mito. Aí toda mulher se cobra, a menos que ela tenha encontrado a namorada dela. Porque se ela não for uma mulher de namorada, ela se cobra ser uma mulher que tem um homem. E tendo um homem, ela se cobra ter um filho. É por isso que a gente vê o pessoal tentando resolver tudo na vida, aí quando chega aos 40 anos, consegue casar, aí vai tentar ter um filho in vitro, em intervenção de tudo que a gente tem que chegar lá para fechar essa coisa. A vida continua muito básica em relação aos estabelecimentos dos mitos a serem alcançados, como troféu de sucesso, como alcance pessoal na vida. Casar é outra coisa obrigatória. A pessoa acha que tem que casar. Nunca se perguntou se ela tem alguma coisa a ver com casamento, significando amizade, fidelidade, bom humor mútuo, tentativa de facilitação da vida um do outro, porque se querem bem e se tornaram um, portanto não se boicotarão, porque seria tão louco quanto eu começar a dar soco em mim mesmo. Quem quer que compreenda que casamento é no mínimo isso e tem que ser isso, tem que olhar para dentro de si mesmo e ver, eu dou conta disso, eu não consigo namorar assim. Porque como é que eu vou conseguir casar melhor do que eu consigo namorar? Por que eu conseguirei ser melhor com essa pessoa do que eu consigo ser com a minha mãe, com meu pai?
com quem convive comigo. Que mágica é essa que vai me fazer ser sofrivelmente um ser humano, ou mesmo ruim em muitos aspectos da minha vida, mas que unido a alguém eu ficarei extraordinário? É magia. É magia. É puro mito. É fantasia. Ou existe essa obrigação extraordinária de ter filhos. Nós estamos vivendo numa época em que, se Paulo estivesse vivo aqui, ele diria o que ele disse aos Coríntios. Vejam bem se vocês estão preparados para ter filho. Considerando o espírito do planeta, ele disse, o que está vindo por aqui, o perigo, a ameaça, a morte nos dias dele eram outras coisas, eram concretas, objetivas, eram martírios, eram prisões, eram coisas que aconteceram. Ele diz, considerando esse estado, vocês acham que é uma boa? Eu gostaria que todo mundo ficasse livre como eu, que estou livre disso tudo. Agora, considerando não o mundo necessariamente, sobretudo é considerando quem você é. Eu pergunto, por que essa sua obsessão em ter filhos, se você não consegue prestar atenção para uma criança? É um peso para você. Se a tua irmã pedir para você ficar uma tarde com o seu sobrinho. Você acha que quando plantarem essa semente ali vai surgir, vai estourar uma bolsa milagrosa de dentro para fora? Maternidade a gente começa a ver nos olhos de uma menina pequena. Pelo modo como ela trata o irmãozinho. Como ela trata um gatinho. Um cãozinho. Como ela trata o pai, a mãe, os afetos, as ternuras, os cuidados, você começa a ver dali. É claro que quando uma mulher está impregnada de uma vida, há uma transformação no processo intenso, mas tem que encontrar uma base psicológica para que tal coisa se opere. É por isso que cada vez mais você encontra pessoas fisicamente saudáveis para gestação e para darem à luz, mas psiquicamente inférteis de maternidade e de paternidade. Não é biológico o problema, é esterilidade psicológica e espiritual, cada vez mais. Então, por que essa obrigação de fazer um ente, se você não tem coração e sentimento para os entes existentes? Nos níveis em que você se propõe a criar e contribuir para produzir o quê? Mais abandono e alienação na Terra? É só para colocar a marca da sua desgraça no planeta que você quer produzir alguém? A sua imagem e semelhança ou pioradamente em relação a você até? São mitos. Essa coisa do emprego feliz é um outro mito. Aquele emprego feliz. Eu vejo toda hora pessoas querendo trabalhar num emprego que a descrição do emprego parece mais um encontro sexual, de tão delicioso que é o emprego. Eu digo, meu Deus, os caras ainda estão nessa. Olha, eu conheço poucas pessoas que façam mais o que amam e com maior liberdade do que eu tenho. Eu faço o que eu amo desde 18 anos. E faço com liberdade. Mas nem todos os dias, e quase nunca, de vez em quando acontece de ouvir flutuando. Sabe, tem dias até que você vem num estado flutuante. Quem trabalha com você nota que você chegou assim a uns centímetros acima. Você está no skate do Back to the Future. Mas na maioria das vezes você acorda e você diz, meu Deus, eu estou cansado mesmo, né? Dói aqui, dói ali. Você está com
a mente cansada, você está vivendo há muito tempo com a mesma intensidade, tem desgastes. Então, tem dias que você levanta para fazer o que você ama e que você vai fazer com amor, mas a alegria é a alegria de saber que você vai fazer com amor. Não é um estado de euforia levitante. Ao contrário, você tem que sair e, às vezes, até contra os estados levitantes, daqueles dias em que você está em estados de sucção de gravidade, de peso. Mas você vai fazer o que você ama. Não vai levitando necessariamente. Vai caminhando. Mas esse mito de que é possível viver isto, você assiste 1h50 da vida de uma pessoa que você admira, aí tudo é reduzido a piores momentos lindos da sua poesia descritiva e melhores momentos sublimes. 1h50, a mente faz logo edição, vai ficando só com os desfechos lindos e sublimes. E fica com a impressão de que existem pessoas que ganharam na loteria dos frisamentos de felicidade em estado de alegria, de euforia ou de serenidade inabalável. E eu nunca encontrei tal pessoa até o dia de hoje. Nem na Bíblia e nem na Terra. Os mitos, essas coisas contínuas, absolutas. Por exemplo, do amor como um estado de planificação sublime. Uma mulher e um homem se encontraram. A maioria de nós pinta, não um cenário, desenha um estado. É um estado de um conforto, de um abraço, de um sorriso, de uma afirmação validadora, de um gozo que dure, de um brilho que nunca cesse, de um sorriso que não seja frisado como o do Coringa, do Batman, mas que traga a vida contínua de uma alegria perene. E eu também nunca encontrei essas pessoas, até hoje, amando profundamente a minha mulher. Não vivi um único dia depois dos nossos primeiros anos. E olha que já nem nesse período, porque a gente viveu os nossos dias mais intensos de testosterona, de oxitocina, de dopamina, de tudo que diz respeito à explosão poderosa do desejo e do bem-estar em levante, da usina química do prazer feliz, muito tempo. Aquela intensidade que parecia que nós éramos anômalos em relação ao fato de que aquilo foi passando do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, foi atravessando, enquanto a gente apanhava de todos os lados. Filho morre, gente, é perseguição, é isso, é aquilo. Eu não quero descrever. E a gente vivendo. Tivemos aqueles momentos de pico extraordinário da sensorialidade dessa experiência
E a realidade logo nos trazia para um cotidiano onde você viaja do Monte da Transfiguração para um vale onde tem um demônio renitente que não quer ir embora. O tempo todo, em Perelandra, nessas... Mas tendo que aprender a acordar para viver a alegria grata desse encontro, com dores, com perdas, com choros, felicidade cheia de lágrima e de dor, de alegria, de amor e de opressão de todos os lados. Uma combinação impensável, fazendo a gente viver a bênção da relatividade do nosso poder de experimentar qualquer que seja a impressão de plenitude. Saber o que Jesus nos ensinou é o que nos coloca nesse chão da compreensão do significado de que a gente só encontrará aquilo que valha e possa legitimamente ser chamado de plenitude absoluta de tudo, para além da experiência do espaço-tempo, vivendo esse corpo de morte. Começar do corpo. Quem aqui, essa semana, não sentiu meia hora de ansiedade? Tem alguém? Não precisa levantar a mão. Primeiro, essa pergunta eu sei que não tem ninguém para levantar a mão. Mas se eu disser quem viveu, e se eu disser e perguntar quem tem vivido num estado ansioso e tenso? Muitos. E é um horror, não é? Você carregar a ansiedade, aquele choque que não cessa. Carregar o corpo, sentindo aquilo o tempo todo, e quando ela não é só orgânica e vai se misturando com ansiedades psíquicas, porque o distúrbio orgânico, quando é uma ansiedade orgânica, e às vezes altera a tua psique, ela interpreta o mal-estar contra ela e ela fica, e retroalimenta o processo. E vai fazendo sinapses neurais que garantem a continuidade do operativo daquilo ali. Química e psicologicamente. É um horror. E menopausa. Estou em plena felicidade da menopausa. Minha querida, se você está, eu conheço o resto em casa, na sua, que não está. Em geral, não. O marido diz, bom, está diminuindo a produção de hormônio em meu favor e está crescendo a produção de hormônio contra mim. Então ele não está afim. Os filhos também dizem, meu Deus, o negócio está muito intenso aqui, está nervoso, está gritado, está isso, está aquilo. Porque é um corpo de morte, minha irmã. É de morte. Eu também. Já teve 15 anos, você tinha mais tesão do que músculo. Aí você chega numa determinada idade, aí diz, ó Senhor, obrigado pelo Viagra. Porque o corpo é de morte. É de morte. Está todo mundo em estado de morrente. Aí dói. Vai doendo. A maioria, até partir, vai sentir dor partindo. Não é essa a realidade estatística da nossa volta? Tem alguns que partem, ou num acidente, ou numa subtesa de uma chamada morte súbita.
Aí não sentem dor física, mas a maioria não morrerá, irá morrendo. E a gente vai sentindo. Está tudo previsto, tudo escrito. Não era para haver mito nenhum na nossa cabeça. Mas o que eu estou dizendo aqui é um anticlímax, aparentemente, para vocês. E eu só estou descrevendo a obviedade da existência humana, conforme descrita cronologicamente na Escritura, no Novo e no Velho Testamento, tanto quanto no todo da história humana, tanto quanto na tua memória de vida familiar, relacional, no chão direto do teu caminho. Você sabe disso. Mas é por isso que aqui o número de pessoas é esse. Porque se eu estivesse dizendo o oposto, a rua ia ter gente fazendo volta, ia estar a maior confusão aqui. Se eu dissesse, olha, amanhã começa a campanha da suspensão disso, da aquisição daquilo, aí... Porque nós nunca fomos tão primitivos quanto no auge momentâneo dessa nova era tecnológica. Tecnologia cresceu, mas o primitivismo do nosso sonho mítico e da nossa fantasia só aumentou. Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais fantasia, mais frustração. Quanto mais ilusão, mais depressão. Quanto mais mitificações, mais abismamentos de fracasso, de falência na experiência panicada do coração. Quanto mais a ideologia das plenitudes, mais consumo de drogas. Quanto mais a impressão de que existem pessoas na Terra que não sentem a dor que eu sinto, a ansiedade que eu sinto, que não são fustigadas por nenhuma das relatividades que me acontecem e que acontecem à maior parte de nós, enquanto houver dentro de nós essa impressão de que existem seres constituídos e experimentando e vivendo um estado de superioridade planificada. Tanto mais quanto se crê nisso, mais miserável o indivíduo se torna, porque a existência implacável fará você não alcançar o que não existe e, portanto, não é alcançável, conforme a produção dos mitos da sua idealização. Aí aumentam também os suicídios. E o ser humano vai ficando cada vez mais fraco. Quanto mais culto mítico, menos rigidez, menos capacidade de enfrentar a realidade, de lidar com a vida, com aqueles que nascem saudáveis e com aqueles que nascem não saudáveis, com aqueles que não dão tanto trabalho, com aqueles que dão muito, com aqueles que morrem cedo e com aqueles que morrem longevamente. Enquanto, todavia, não se tem essa consciência, não se terá nada além de uma sucessão de experimentos e experiências fragilizantes, de modo que antes
se chegava aos 40 anos em estado depressivo, agora você começa a ver se passar da infância para a adolescência já em estado depressivo, e você já encontra crianças em estado de falência angustiada, o que é pânico. É pânico. Por quê? Aí você diz, bom, Caio, você me trouxe até aqui para ouvir isso. Agora que eu vou começar a falar. Preste atenção. Abra aqui, ó. No Evangelho de João, no capítulo 16. E eu prometo que em 20 minutos eu termino. Tudo que eu falei foi para chegar aqui. Agora é praticamente ler e entender. E iniciarmos o processo de cura das miragens, cura das fantasias, cura dos estados psicodélicos de imaginação que foram em nós instilados, cura de obsessões temáticas, de buscas obrigatórias de felicidades tópicas, com esperanças fantasiosas de que, se alcançando aquele tópico, se entrará numa espécie de dimensão de suspensão contínua de felicidade naquela área. Toda essa coisa diabólica que foi plantada na mente ilusiva e fantasmagórica da maioria de nós, razão pela qual a existência implacável vai fazendo vítimas depressivas, suicidas, angustiadas, entristecidas, falidas, decepcionadas, amarguradas, por todos os lados. Eis que vem Jesus e diz: tenho-vos dito coisas difíceis que ele vinha dizendo antes. A última delas foi: vocês serão odiados. Isso é uma coisa extraordinária, né? Você chegar e formar discípulos dizendo: vocês nunca serão amados, a não ser uns pelos outros. Chega numa situação em que ele diz depois: nem uns pelos outros. É um futuro extraordinário, né? Que ele divisa para nós como experiência no espaço-tempo. Na realidade, ele só vem a dizer que as coisas vão se tornar o que as coisas tornar-se-ão depois de toda a constatação da implacabilidade da manifestação da realidade contra a fantasia humana. E então se verá o Filho do Homem vindo nos céus com poder e grande glória. E só então começa o tempo onde o possível se torna possibilitado e a promessa se torna realizada. E tudo que é relativo passa a ser absorvido pela vida. E o corruptível é absorvido pelo incorruptível. E o corpo de morte ganha o corpo da ressurreição. E a confusão da alma é substituída pela luz absoluta do Espírito de Deus em nós. Jesus diz: tenho-vos dito essas coisas, que vocês serão odiados sem motivo. Mas também eu digo que eu estou mandando o Espírito da verdade, o Consolador. Vocês serão consolados com verdade, não com ilusão. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Vocês vão ser consolados com verdade, não com ilusão, não com fantasia.
se quiserem ser discípulos de Jesus. Ou então não venham mais aqui, porque eu não tenho fantasias a oferecer, como Jesus não tinha. Eu estou dizendo como a realidade é, para que vocês não se escandalizem, não caem em frustrações chocadas. Faz parte que seja assim. Eles vos expulsarão das sinagogas. Aí você diz, bom, eu nunca tive essa experiência. Como não? Sinagoga é qualquer poder constituído que exacerbe esse poder, querendo controlar, manipular, determinar, condicionar, impor e inocular pensamentos, convicções na alma de um outro e controlá-lo assim. Esse é o espírito no Novo Testamento de como a sinagoga aparece. Qualquer coisa que tenha esse espírito, carregue esta finalidade, não importa qual seja o tema, seja da sinagoga judaica, a igreja cristã, a mesquita, a tua família, ou a quem quer que na tua vida pratique isso, ou qualquer que seja o poder que se institua com essa força contra a vida, com esse poder de expulsar, de segregar, de afastar, de excluir, representa essa potestade. E eu estou dizendo isso para que vocês não se escandalizem, vai ser assim. Vocês vão ter esse tipo de embate. Chegará a hora em que vai ter gente que todo mal que fizer a vocês, o que disser a respeito de vocês, acha que está fazendo uma coisa boa. Isso eles farão porque eles não conhecem o Pai, nem a mim, nem o Evangelho, nem a verdade. Quem não conhece a verdade pode agir assim. Seja ele quem for, religioso e irreligioso, de dentro, de fora, de qualquer lugar. A gente só é mudado na verdade, só é consolado na verdade. Quem não anda na verdade, segundo o espírito do amor, ensinado por Jesus, pode tratar qualquer um assim. Expulsar, perseguir, impedir, fazer tropeçar. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, quando vocês experimentarem, vocês se lembrem de que eu disse que seria assim. Eu não comecei a dizer isso para vocês desde o princípio, porque eu estava com vocês. Eu segurava, eu protegia, mas agora eu vou. Chegou a hora de eu largar a mão, de vocês virarem gente. Chegou a hora de separar meninos dos homens. Mas agora eu vou para junto do Pai. E por isso vocês vão ter que aprender a andar. Mas saibam disso, eu vos digo a verdade. Eu vos digo a verdade. Não vou construir fantasia. Não existe campanha para suspender a realidade. Nenhum dízimo suspende, nenhuma mandinga de crente, nada. Jesus não conhece essa feitiçaria. Por isso ele diz, depois de dizer isso tudo ali, eu estou dizendo para que vocês não se choquem. E saibam, eu vos digo a verdade. A verdade que eu vos digo é essa, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. E eu vou enviar algo melhor do que vocês me terem no espaço-tempo andando com vocês aqui. Porque se eu estou aqui com vocês, eu não estou em mais lugar nenhum. Agora eu não estarei mais, não serei um ente do espaço-tempo. Eu serei uma presença no coração de cada um. Minha presença em quem crer em mim, em quem obedece a minha palavra.
daquele que se torna meu amigo pela obediência ao evangelho simples. Isso será muito mais conveniente para vocês. E virá o Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado ele convencerá o mundo porque não creram em mim. Esse é o testemunho do Espírito Santo em relação, não a quem a gente diz que não crê porque não participa de um grupo chamado cristão. Não é disso que se está falando. Quem crê, sabendo da informação de Jesus ou não tendo tido essa informação, quem crê é aquele que toda vez que tendo a chance de amar, ama ao invés de odiar. Tendo a chance de falar a verdade, fala ao invés de mentir. Tendo a chance de perdoar, perdoa ao invés de se ressentir. Tendo a chance de simplificar, simplifica ao invés de complicar. Tendo a chance de pacificar, pacifica ao invés de dividir. Esse crê, mesmo que nunca tenha ouvido falar o nome Jesus, porque quem crê em Jesus, ele diz, é quem faz o que eu mando, sabendo que eu mandei ou não. Se fizer o que eu estou mandando, esse está mostrando que é amigo do meu caráter, mesmo nunca que tenha ouvido falar no meu nome. Virá o Espírito Santo, dará esse testemunho ao mundo, deixará claro, esse será o tormento maravilhoso do Espírito Santo do mundo, fazendo latejar na alma de quem odeia a angústia de odiar, na alma de quem se vinga, a angústia de se vingar, na alma de quem não perdoa, a angústia de se fazer escravo da sua própria raiva. É a melhor chance que o mundo tem de se acordar. Quando vier o meu Consolador, ele dará testemunho da justiça. Vai dizer todo dia para vocês que, apesar de tudo, vocês estão perdoados e justificados. Vocês são selados pela justiça que eu conquistei. É o testemunho que o Espírito Santo vai dar em vocês. E também, quando ele vier, ele convencerá o mundo do juízo. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. A certeza é esta. Tudo que vocês vão assistir é o estribucho do rabo da lagartixa, porque Satanás já foi julgado na cruz. Tem ainda muito a vos dizer, tudo sobre realidade, verdade. O que consola é a verdade, não é o engano, não é a fantasia. Mas vós não podeis suportar agora. 2000 anos depois, porém, as palavras de Jesus prosseguem para nós aqui hoje, dizendo, quando vier o Espírito da verdade, o Consolador, e ele já veio, ele vos guiará à verdade. Olha a ênfase dele no que é verdadeiro, não no que é ilusão, não no que é expectativa fantasiosa, é na verdade, é na realidade. É quem abraça a verdade é que é liberto, é quem abraça a verdade que não é enganado, que não se escandaliza. E ele diz, e eu vos digo a verdade. Ele vos anunciará as coisas que hão de vir, e vocês se preparem. Se preparem. No verso 22, ele prossegue dizendo, agora, porque eu também estou dizendo a vocês que vocês vão ficar um tempo sem me ver, vão ficar com a impressão de que houve uma derrota radical em tudo que me envolve, vocês já estão ficando tristes. Mas eu estou dizendo a vocês que isso vai acontecer. Estou dizendo que vocês vão chorar, vão se angustiar, vão pensar que perderam tudo, até que eu vou aparecer de novo. E vocês experimentarão que no meio do choro e da lamentação,
a tristeza de vocês vai se converter em alegria num domingo de ressurreição. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza. Vivendo a circunstância, na hora da dor a gente sente dor. Na hora da angústia a gente sente angústia. Pode ser gerando um filho lindo, mas se está doendo, está doendo. Ele não nega a realidade nem na hora mais sublime. Quando certas horas chegam, mesmo para produzir o melhor, certas dores se instalam. Mas depois de ter nascido o menino, a mulher já não se lembra da aflição. A alegria vai dissolvendo a aflição, novas alegrias vão dissolvendo aflições. Aflições sempre teremos e misericórdias de alegria seremos sempre por elas visitados. De modo que o ciclo é esse. Assim também agora. Vós tendes tristeza. Porque você está vivendo aquele momento, uma hora chegada. Você está vivendo uma hora que você tinha que viver. Tem que atravessar. Chegou a hora. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas isso não vai durar para sempre. O ciclo é esse. Outra vez vós me vereis. Outra vez vós me vereis, outra vez vós me vereis, outra vez vós me vereis, e a vossa alegria se renovará, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria vai crescer na verdade, na realidade. E quando a alegria que vocês tiverem for filha da consolação, na verdade, na realidade, e na esperança de que outra vez nós o veremos. A noite passa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. A tristeza pode durar a noite inteira, mas a alegria vem com o amanhecer. Outra vez eu vos verei. Alegrai-vos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E que a esperança já não nos confunde. Quando crescemos nela antes, o Espírito de Deus vai nos plenificando, derramando mais e mais dessa certa alegria que não é filha de nenhuma fantasia, mas da semeadura crescente da verdade e do enraizamento dela como consolação em mim. Quando a gente chega nesse ponto, ele diz, naquele dia nada me perguntareis mais. Você chega aí pela fé, acabam as perguntas, acabam as questões, acaba esse negócio de mito, de felicidade. Ai, meu Deus, Senhor, se tu não me deres um marido, eu morrerei frustrado. Oh, Deus, para que eu nasci, Senhor, se eu não vou deixar um curumim no mundo? Ai, Jesus, como é que eu marcarei meu nome na história? Olha o menino do Facebook, era só um garoto. Hoje é uma figura mundial, é quase um Alexandre o Grande da cibernética. Eu queria tanto ter um destino desse. Ah, quando esse evangelho chega, acaba a palhaçada. Acaba a comparação, acaba o poder do curso deste mundo, na fantasia e na produção idiotada da nossa existência. Aí Jesus diz, naquele dia nada me perguntareis. E em verdade eu vos digo que a partir dessa compreensão, vocês vão aprender o significado de terem alegrias decorrentes da comunhão com o Pai, de falar direto com Ele.
de vendo a sabedoria dele ir se metendo nos intestinos da realidade, penetrando tudo, até que de repente começa a aparecer o fruto sutil de bondades que a gente não podia jamais prever, mas que não são drogas de histeria de felicidade. Até porque em Jesus felicidade não é um estado de euforia, felicidade é uma serenidade segura, é uma confiança pacificada no coração. Isto é felicidade. A explosão de algumas alegrias são bônus que acontecem aqui e ali, na estabilidade dessa pacificação contínua. Até agora vocês não têm pedido em meu nome. Peçam com essa confiança. E vocês vão receber e vão ter sequências de alegrias quando vocês nessa confiança experimentarem a realidade de que a grande alegria é ter comunhão com o Pai. Essa é a alegria. Estas coisas vos tenho dito até aqui por meio de figuras. Hoje ele diz, mas a hora já chegou em que eu não falo mais por comparação. Eu estou falando direto, entendam. E quando esse dia chega, a nossa certeza de que a nossa grande felicidade é a comunhão com o Pai se estabelece em nós. Porque a gente aprende então que o grande prêmio da vida não são obtenções nem conquistas quantificáveis, mas essa alegria de comunhão perene, de casamento eterno com o amor de Deus. Sabendo que o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus, vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Saber disso e saber que eu e o Pai fazemos morada em vocês é a felicidade que seremos ser, sem fantasias. Aí os discípulos disseram uma bobagem, como sempre, né? Está tudo bem enquanto Jesus está falando e eles estão ouvindo em silêncio. Aí Jesus dá uma paradinha, disseram os seus discípulos, a gente falando agora. Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura de linguagem. Ai, meu Deus. Crente é um caso sério. Agora vemos que sabes todas as coisas. Agora, cara. E que não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. É retardo puro. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Tem uma ironia nesse credes agora. Credes agora? Não pode ter certeza. Você está pensando que esse credes agora é o quê? Credes agora? Não, só um panaca falaria assim. Depois de uma idiotice dessa, o Jesus que a gente conhece por esses 4 evangelhos usa de uma ironia. Credes agora? Puxa! Legal! Olha como é que ele diz para provar que foi uma ironia. Eis que vem a hora. O que ele está dizendo é, gente, isso é fantasia. Vocês falaram isso só porque vocês tinham que falar alguma coisa. Essa mania de dar uma resposta à altura. Vocês não entenderam ainda nada. O que eu estou dizendo é que vem a hora e já chegou. Vocês que estão dizendo agora nós cremos, agora tu falaste, agora nós entendemos. Fiquem sabendo, o processo só termina quando eu disser que ele acabou, na hora que eu pegar vocês e puser bem diante da minha face e disser, entra, benditozinho do meu Pai. Toma posse do reino que eu comprei com meu sangue para ti. Aí sim, antes disso,
ninguém entendeu tudo. Tudo ainda é relatividade. A maior compreensão ainda é pequena. O maior amor ainda é mínimo. A maior fé ainda é nada. A maior esperança ainda fraqueja. A melhor fidelidade ainda não é absoluta. Por isso é que eu digo para vocês que acham que atingiram alguma coisa, vocês vão ter que crescer de verdade em verdade, porque se vocês pararem numa delas, vocês mergulharam outra vez no pântano das fantasias. E vocês estão parando, pensando que isso aqui gerou completude. Agora está completo, agora não é mais relativo, agora é absoluto. E Jesus está dizendo, vocês serão relativos até o fim. Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, vocês que já creram, que entenderam, que sabem tudo. Cada um vai correr para a sua casa. E me deixarei sozinho. Contudo, sabendo dessa realidade, é que eu digo que eu amo vocês. Não porque vocês são absolutos. Eu amo vocês porque vocês são vocês e porque eu sou eu. O meu amor por vocês não tem a ver com quem vocês são, tem a ver com quem eu sou. Vocês vão me deixar, mas eu não ficarei só, porque o Pai está comigo. Essa é a verdade, essa é a realidade. Quem contar com validações de terceiros vai morrer na depressão, ficará só. Todos vivemos só e morreremos sozinhos. Mas aquele que diz o Pai está comigo é o único feliz em qualquer narrativa celestial. E olha como ele conclui para a gente terminar. Estas coisas vos tenho dito para quem? Para que tenhais paz em mim. Não é uma coisa maravilhosa? Que na psicologia eterna de Jesus, a maneira dele plantar paz na gente é nos narrando a realidade esmagadora como ela é. E não criando fantasias. É nos enrijecendo ao invés de ser nos amolecendo. É quebrando castelos e mostrando cenários concretos. É provando para nós que é só miragem. É projeção do nosso capricho, não é realidade. Ele diz, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Olha os objetivos. Eu tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eu tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. De um lado, se tornar um ser não escandalizável. De um outro lado, um ser pacificado. A melhor felicidade é o coração mais pacificado, descansado, possivelmente descansado no amor de Deus. Ser feliz é ter essa paz. Não importa em que circunstâncias. Ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Aí a gente fica esperando que ele descreva o paraíso a seguir. Olha como é que ele conclui. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, sem fantasia, sem miragem, sem projeção de caprichos, sem idealizações, de utopismos que só servem para abismar a gente em frustrações irredimíveis. As nossas depressões são fruto das nossas ilusões, na maior parte das vezes, das nossas fantasias.
E os nossos pecados piores são frequentemente praticados na busca obsessiva da eterna felicidade, como algo que funcione semelhantemente a um estado de injeção de uma euforia conquistadora, sedutora e atraente, que fizesse tudo entrar em estado de suspensão e contribuir com a gente. Pobre daquele que assim vive. Jesus diz: eu vos tenho dito estas coisas, porque só assim vocês vão ter paz em mim. A paz de vocês tem que ser em mim, tem que ser na minha palavra. No mundo, todos vocês, em áreas diferentes, de modos diferentes, os que têm, os que não têm, os que podem mais, os que podem menos, todos tereis aflições. Os mais pobres têm certos tipos de aflição, os de classe média têm outros tipos de aflição, os de classe alta têm outros. No fim, tudo é aflição. O pobre olha para a aflição do rico e diz: não, a dele é muito mais fácil. Mas eu quase nunca vejo um pobre se suicidar e quase sempre eu vejo ricos se matarem. Aí diz o rico: não, a aflição de classe média que deve ser boa. O cara não tem tudo, mas tem todo conforto. Em geral são famílias mais bem estabelecidas. Aí você vê a mulher de classe média frustrada, sonhando com os mitos das celebridades ricas que vivem nas ilhas da fantasia e não sabem a quantos e quantos, à base de quantos calmantes, de quantos estimulantes, de ansiolíticos e de tudo mais, o cara está na ilha de caras. Dá a impressão até que tudo é muito justo para quem está ali. No mundo, todos tereis aflições, mas tem de bom ânimo em mim. Ele fala isso antes de ir para a cruz. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em nome de Jesus. Quem entendeu e crer, vencerá também. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos dar as mãos e vamos orar. Senhor, dá que esta palavra, que é palavra de verdade, da verdade, tenha trazido plataforma de cura para a nossa vida hoje e para a manutenção da nossa saúde mental, existencial, psicológica, espiritual, num tempo em que o grande e mais profundo mal é o vazio, é a depressão, é a frustração, é o contrato de calamidades que a gente faz baseado nos mitos das nossas obrigações e necessidades impostas, sabe lá por quem na cabeça da gente. E a gente cumpre, a gente faz, e a gente contrata a agonia, e a gente vai vivendo de contratos de agonia em contratos de agonia, nunca entendendo quem nós somos para ti neste mundo, e o que é verdade, realidade, o que cada um e quem cada um de nós é, e o que cada um de nós com sabedoria, prudência, cautela, porém verdade, devemos buscar fazer à luz do que já alcançamos, do que já entendemos.
sem magia, sem feitiçaria psicológica, sem fantasia, sem miragem. E sem a opressão de traumas, que se transformam quase que em guias espirituais. Muitos de nós são guiados psicologicamente pelos traumas da existência, que falam na alma desejos e necessidades que não são verdade nem realidade, são quase que vinganças da gente contra uma dor antiga. Ajuda-nos a entendermos o que está sendo dito, para que a tua palavra produza grande libertação em nós, aqui e em todo lugar onde ela vier a ser ouvida, que ela seja compreendida e que ela faça bem. O bem do Evangelho, traga a boa nova, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.